Boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Último treino antes da final contra o Palmeiras. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Rogério, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Rogério, você falou que não tem partida fácil, né? Não tem nada decidido na última coletiva. Depois desse treino, a torcida empurrando, isso é muito importante. Você também falou isso no último papo com a gente, né? Sobre a importância da torcida, do jogador olhar. Isso daí se amplia hoje também. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o jogo, né? Sobre a proposta que o São Paulo trará para a partida da volta. Com essa vantagem, a gente pode esperar um São Paulo que se adapte a um jogo que o Palmeiras vai ter que propor, ou vai continuar propondo, que é a característica que o São Paulo, que você tenta impor no São Paulo? Honestamente, uma das poucas coisas que eu não posso te falar é sobre o jogo. De resto, eu falaria com o maior prazer com você. Hoje, por exemplo, a gente está aqui, veio treinar aqui a pedido da direção, da torcida, que fez esse pedido, pelo simples fato que a média de público do São Paulo foi excepcional. Os caras acolheram a gente com muito carinho, né? E eu prefiro os treinos fechados, realmente, no sentido do jogador ter mais concentração. Nós fizemos um treino bem objetivo, de 1 hora hoje, mas mais em retribuição a todo o apoio que o torcedor deu para a gente. Então, eu acho que também é importante, já que nós não teremos, né, assim como o Palmeiras não teve aqui, a presença do seu torcedor, poder levar esse calor, essa última impressão do apoio do torcedor que nos trouxe até aqui. Mas do jogo, se eu peço desculpas a você, eu falo pós-jogo, mas do jogo hoje eu não tenho condições de te responder. Rogério, voltando a essa questão do público, o treino aberto, a gente falou sobre torcida ao final da última partida, você exaltou o torcedor, essa presença em massa do torcedor aqui durante o jogo. Eu falei com muitos torcedores hoje, muitas famílias vieram aqui, felizes, alguns pela primeira vez, outros que vêm sempre. Então, está evidente para o torcedor do São Paulo a alegria em poder dividir esse momento de uma certa tensão, mas podendo transferir essa energia positiva para o time. De que forma os jogadores recebem essa energia positiva? Eu te pergunto do sentido psicológico mesmo. Qual o lado positivo em fazer um treinamento aberto? Você disse que não gosta, mas tem um lado positivo? Não é o fato que eu não gosto, é que num treinamento fechado você tem condições de falar mais próximo, o jogador te ouve mais, né? Então nós definimos já antes de começar o trabalho aqui dentro do vestiário, para que a gente saísse direto ao campo, já pré-aquecido, já aqui no vestiário, como a gente faz em dia de jogo. E eu acho que é importante para o atleta, né, para ele sentir a presença de espírito do torcedor, que o torcedor não vai estar presente com a gente lá como hoje, né, pessoalmente, mas que eles levem essa última imagem para com eles, que eles são a esperança de muita gente, de fazer uma torcida feliz, aliás, eu acho que continuar fazendo o que eles vêm demonstrando ao longo do campeonato. Essa, eu acho que talvez fosse a maior importância para unir torcida, atletas, a direção do clube que pediu. E era um treino que era possível fazer hoje. Ontem nós trabalhamos mais forte, hoje diminuímos a carga de trabalho, por isso era um treino possível de se fazer com a presença de público aqui hoje para levar essa boa energia para amanhã. Rogério, você já viveu finais e momentos decisivos em outros clubes que terminaram em título, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Série B, Série A. Viver essa expectativa de final, esses momentos finais, né, de um campeonato importante como é o Paulista, pode ser um bicampeonato. Pelo São Paulo, né, e a gente sabe toda a sua história, você já viu muitas vezes o Morumbi com 60 mil pessoas, como você disse, que muda a carreira de um jogador de subir daquela forma. Viver esses dias para você aqui está sendo diferente, especial de alguma forma? Não, para mim viver aqui já é especial, né? Viver do futebol já é especial, porque foi o que eu escolhi para a minha vida e conseguir seguir a carreira perto do futebol pós essa parada como atleta, essa transferência de profissão. Poder estar aqui para mim já é muito especial, porque trabalhar a céu aberto, poder todo dia ter sol, chuva, mas é gostoso. Eu gosto muito, sabe, eu fui bancário durante 4 anos e trabalhar com um teto fechado assim, eu não gosto muito. Eu prefiro fazer, né, o que eu gosto da minha vida, então já é um privilégio para mim poder estar trabalhando. E esses dias sempre são especiais, logicamente, jogos. O Paulista, ele tem 25% dos times do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele envolve as semifinais do Paulista envolviam 3 times que estão na Libertadores e um time que está na Sul-Americana. Envolviam 3 dos 7 primeiros colocados do ano passado. Então, a importância daí por si só. E, aliado a tudo isso, ainda tem um clássico contra um grande rival,
considerado hoje um dos 3 melhores times do país, vamos falar dessa maneira, e que foi campeão da Libertadores de América, acabou de decidir um Mundial. Tudo isso agrega importância para esse jogo de amanhã. Rogério, tudo bem? É até estranho perguntar o que eu vou perguntar, porque você tem 18 títulos aqui como atleta e tem 8 como técnico, sem contar fora da Cup. O que é de diferente ser campeão com o São Paulo como treinador? Se você for campeão nesse domingo, qual que é o sentimento que pode passar pela tua cabeça, mesmo tendo essa história gigante de títulos como atleta? Você acha que vai ser algo, sim, que dá para dimensionar em palavras para a gente aqui? Olha, se acontecer, em acontecendo, se a gente conseguir, será muito especial, porque seria uma outra carreira, né, uma outra função. No clube que eu trabalhei 25 anos, teria um significado muito especial para mim, né? Uma pena é que tem o Palmeiras pela frente ainda, e tem no mínimo os 90 minutos para a gente enfrentar uma grande equipe. Mas em acontecendo, pode ter certeza que eu vou, acho que é uma realização para a minha carreira, com quase 30 anos trabalhando nesse clube, entre atleta, treinador, né, nesse espaço de tempo, 27, 28 anos, seria uma realização para mim, mas ainda há uma longa caminhada pela frente, pela qualidade do time do Palmeiras, por ser diante da torcida do Palmeiras, dentro do estádio deles, onde eles estão acostumados a jogar. Então, assim, eu não falo da boca para fora, eu sei o quanto será difícil ficar no jogo, focar no jogo e terminar campeão. Deus queira que aconteça. Boa tarde, Rogério. No dia 9 de fevereiro, você sentou aí e fez aquele desabafo, né, sobre a estrutura do São Paulo. Ficou muito falado o caso da piscina. E 2 meses depois, coincidentemente, depois daquele seu desabafo, as coisas começaram a mudar completamente no São Paulo. O São Paulo passou a ganhar, a torcida voltou a gritar seu nome. A gente viu 60 mil pessoas no Morumbi na quarta-feira, hoje treino aberto com o público. O quanto você acha que aquele seu discurso mudou no ânimo do São Paulo, no ambiente do CT da Barra Funda? E se você puder falar também o que mudou na estrutura do CT desde aquela sua fala para hoje, o São Paulo conseguindo chegar aí à final com jogadores menos lesionados, com mais fôlego, né? Isso tem a ver com alguma coisa da estrutura que mudou no CT? Obrigado. Veja bem, Dinado, foi uma fala muito espontânea e pós um jogo que nós fizemos o resultado, acho que no último, muito próximo do último minuto, se não me engano foi com o Santo André, a data eu não sei te dizer, mas eu acho que foi o jogo do Santo André, do gol do Marquinhos, né? Então acho que essa fala ela foi para aquele momento uma fala muito espontânea, e a verdade é sempre importante ser colocada, ser esclarecida. E eu acho que só quer a melhora de um clube aquele que gosta, aquele que viveu, aquele que tem uma história dentro do clube. E sempre as falas são no sentido que o time evolua, melhore, se aprimore, se modernize. Eu acho que tudo isso é importante. Mas foi uma fala daquele momento, acho que não adianta a gente hoje contextualizar, porque o momento já passou. O que nós melhoramos, nós estamos tentando fazer devem chegar novos aparelhos para a parte de musculação, nós hoje trabalhamos em 3 períodos praticamente, hoje à noite, por exemplo, alguns que vão tratar, eu acho que em tudo isso, não pela minha fala, mas é porque é assim que tem que ser para todos, a vida é dessa maneira. Se você quer ter sucesso, você precisa trabalhar, por ele. Eu acho que é nesse sentido, mas é uma fala muito momentânea, muito daquele dia, do que era necessário. E eu espero que o São Paulo continue melhorando dia após dia. Rogério, início de Campeonato Paulista, o São Paulo teve um dos piores até hoje na história. E hoje a gente está conversando contigo, finalista do Campeonato Paulista, com uma vantagem boa. Não se fala mais do time do São Paulo que cruza demais, sem objetivo. Fala-se de um time que troca muitos passes, que pressiona o adversário, que consegue criar tanto pelo lado quanto por dentro. Uma evolução considerada grande, pelo menos aos nossos olhos, mas num curto espaço de tempo, em um campeonato. Queria que você fizesse assim, uma análise do que você viu do início do campeonato, por que tão mal, e agora um time que está na final e que já conseguiu vencer a primeira partida e chega com uma vantagem interessante. Bom, para mim, o início do campeonato é muito claro, curto tempo de pré-temporada, aliado a vários casos de Covid.
O que parece que não, mas um cara ficar de uma temporada de 15 dias, ele perder 8 em casa, desculpa, tem interferência direta. O fato de jogadores estarem chegando e a gente ainda ter não ter uma exata noção de sistema de jogo, como iria jogar, eu acho que houve essa melhora física, acho que todos concordam, um time que compete mais. Em alguns casos ainda alguns que precisam elevar essa forma física, por mais que tenham o desejo, e é notório o desejo de alguns de competir, mas não conseguem ainda manter essa parte física durante muito tempo no jogo. Então é isso que a gente tenta elevar. Eu acho que a competitividade que foi colocada em campo no dia a dia é importante para que hoje vocês acompanharam o treino, né? E difícil você dizer qual é o time que vai começar jogando amanhã pelo treino que foi acompanhado, mas é fácil dizer que cada um executou funções dentro do campo e que estará apto amanhã para executá-las. E eu acho que as vitórias trazem confiança, as vitórias trazem alegria, o bom ambiente, aí você já não tem mais problema com ninguém. Então, assim, quando você perde um jogo, os problemas são naturais, são colocados. Quando você ganha jogos, problemas são esquecidos, e assim a gente é a vida dentro do futebol e a gente sabe. Mas eu acho que o time chega bem muito pelo crescimento físico, pelo entendimento que se faz necessário competir até o último minuto, se você quiser ter a chance de disputar um título, e também por essa proximidade da torcida que abraçou o time nos momentos difíceis e levou esse time, ajudou a levar esse time até essa oportunidade onde eles, infelizmente, não estarão presentes com a gente. Mas aí cabe a gente levar para dentro de campo tudo que for necessário para competir novamente em condições de igualdade com o Palmeiras. Boa tarde, Rogério. Na coletiva depois do jogo, você disse que não estava preocupado porque era o Klaus que vai apitar amanhã. Sim. E ele é um ótimo árbitro e tudo mais. Sim. Só que eu acho que é inegável dizer que o elemento arbitragem estará amanhã, né? O Palmeiras se irritou muito, ainda está falando muito disso. Como fazer para os seus jogadores conseguir focar 100% na partida e esquecer qualquer problema de arbitragem, qualquer coisa que tenha fora ao que acontece dentro do campo? Já foi pedido para eles, para que façam dessa maneira. Repito, é um árbitro de extrema qualidade. Para mim, eu acho que há momentos, assim como o goleiro, há momentos, como centroavantes, tem momentos. O Klaus hoje se encontra no momento em que eu acho ele hoje o melhor árbitro brasileiro em atividade. Então, por isso que eu fico tranquilo. As preocupações, eu não sei nem quem vai lá em cima no VAR, mas a preocupação maior está sempre lá em cima no VAR. Dentro do campo, o jogo vai transcorrer, tenho certeza bem, e os jogadores vão estar concentrados em jogar futebol, se preocupando única e exclusivamente com o jogo. Isso já foi pedido, foi passado, será relembrado amanhã, antes da gente se encaminhar para o estádio. Rogério, boa tarde. Rogério, nos bastidores que o São Paulo publicou na SPFC TV, tem uma frase muito forte sua, onde você fala que você estava orgulhoso, né? Você fala da sua história e você fala que você se vê nesses caras. E isso é muito forte, porque você, se não é um dos maiores símbolos da história do São Paulo. Então, eu queria que você contasse para a gente o que você vê de você nesses caras que estão disputando o título do Paulistão. O desejo de vencer, a vontade de competir o tempo todo, a alegria pela vitória, a comemoração por cada vitória. Eu era um cara que vivia intensamente o clube quando atleta, né? A cada jogo, não importasse ele qual fosse, em qual competição fosse, queria estar em todas as partidas, jogando, podendo estar lá trabalhando. E eu vejo neles isso, eu vejo que eles têm prazer hoje em estar disputando esse título, e têm prazer em vitórias, acho que são 5 vitórias. Quantas vitórias seguidas? Não sei, nós temos boas vitórias, um número bom de vitórias consecutivas agora. E é isso, você tem que ter alegria, prazer em vencer, querer jogar, querer competir. E acima de tudo, não adianta você querer a vitória, você tem que estar preparado para ela. Você não se prepara no último dia para vencer. Você se prepara no começo de cada semana, no começo, na pré-temporada. Você começa a preparação no pós-jogo, na tua recuperação. Se você descansar, não, os espaços são curtos de jogo. Não se decide vencer, hoje, vamos vencer. Não, na vida não é assim, futebol não é assim. Futebol se decide vencer pelo que você é a cada semana que você constrói. Se você se aplicar todas as semanas, se você aplicar desde o primeiro dia pós-jogo, aí sim pode surtir efeito e resultado no dia do jogo. No dia do jogo todo mundo quer vencer. Acho que foi o Abel que falou, se não me engano até, né? Todo mundo reza, né? Todo mundo pede a Deus para que a vitória venha. Todo mundo também
treina. Basta ver quem se prepara melhor e, logicamente, quem tem também as melhores armas, a melhor qualidade. Isso também influencia bastante entre um time ser campeão ou não. Rogério, boa tarde. Você falou no começo que não pode falar sobre o jogo, não sei se você vai poder falar sobre isso para a gente, mas a gente e os torcedores que estavam aqui, nós vimos que o Éder acabou sendo preservado ali um pouquinho na parte final. Nos 2 últimos jogos ele também foi substituído. Tem uma questão da parte física que te preocupa em dar uma seguradinha nele para poder contar com ele, já que ele vem sendo titular, foi até o capitão? As trocas são... Eu não me preocuparia porque são padrões mesmo, minuto 50, 60 é o minuto onde normalmente a gente faz a primeira troca, a não ser que aconteça alguma lesão anterior a isso, né? E é onde, quando você faz alguma função que ela é muito desgastante, normalmente são as primeiras trocas que a gente acaba fazendo. Então hoje ele fez a primeira parte do trabalho, nós preferimos segurar para que ele tivesse um pouquinho mais de recuperação para analisar amanhã se é viável começar o jogo com ele ou se nós escolheremos outro jogador para essa função. Rogério, boa tarde. Pelas mudanças que o São Paulo passou no início da temporada, jogadores que chegaram, você também com a dificuldade que você citou dos casos de Covid, logo na pré-temporada, te surpreendeu como esse time conseguiu uma evolução rápida e já chegou numa final de campeonato? Eu acho que 2 meses é um tempo curto, né, para você melhorar bastante, mas não havia outra possibilidade. Ou havia melhora, ou talvez nós não estaríamos aqui hoje falando sobre esse jogo, porque... os primeiros jogos, nós não conseguimos produzir muitas chances de gol, nós não conseguimos ser efetivos, e eu acho que essa melhoria fez com que a gente estivesse aqui, fez com que eu estivesse aqui conversando com vocês hoje, né? Mas é uma melhora rápida, uma melhora que eu acho que até quando começou o campeonato, mesmo nas melhores condições, eu acho que pouca gente esperava o São Paulo nessa final. E não é demérito nenhum, não é de vocês da imprensa achar isso. Mas ninguém, eu acho que imaginava o São Paulo, pelo que foi o final do ano passado, né? E pelas 2, 3 primeiras partidas desse ano, era pouco esperado que o São Paulo estivesse nessa final, né? Então, eu acho que é mérito dos atletas que entenderam, começaram a trabalhar cada vez mais firme, e é por eles que o clube se encontra hoje nesse momento. Boa tarde, Rogério. Você falou que ninguém esperava o São Paulo na final? Não falei que ninguém. Falei que algumas pessoas poderiam não esperar o São Paulo nessa final. Perfeito. Dos 4 grandes, que fatalmente começam o campeonato como favoritos, os 2 técnicos com trabalhos mais longevos chegam à final. E é curioso, porque você não tem nem 6 meses em São Paulo ainda. Você completa 6 meses dia 13 de abril agora. Queria saber a importância do processo desses 6 meses. Você detectar problemas, você falou que o time era calado e vieram jogadores nesse sentido. Você falou que precisava de força física. Alguns jogadores chegaram. Queria saber a importância do processo, sobretudo do tempo que você teve para o São Paulo chegar à final do Paulistão. Para mim, hoje, as 4 forças são 5 no futebol paulista. Tá? E um dos trabalhos mais longevos, se não o mais, se eu não me engano, é o do Bragantino, né? Que não está na final. E eu me dou o direito de considerar, eu sei que não, talvez pelo número de torcedores, mas pelo futebol praticado, eu tenho que colocar o Bragantino entre os 5 do estado e até... sem dúvida, entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Então, chega São Paulo e Palmeiras, como poderia ter chegado Bragantino e Corinthians, que não seria nenhuma surpresa na final. Com relação à evolução patofísica, destacar a juventude de alguns jogadores que ajudaram a equilibrar isso, a liderança, sem dúvida, a recuperação do Éder, a chegada do Rafinha é muito importante para isso tudo, ou seja, novos jogadores chegaram e colaboram nesse sentido. Acho que também o amadurecimento de alguns que já estavam há algum tempo aqui, vão amadurecendo, vão ganhando mais moral com o torcedor. O Diego, por exemplo, é um caso bem claro disso, que é um jogador que fala bastante e com confiança fala ainda mais. Então eu acho que passa por cada setor, as contratações, os jovens e também aqueles que estavam sem confiança, que estavam meio que encostados ou sem prestígio. Tendo prestígio, também voltam a falar e voltam a ter a confiança necessária dentro do campo. Rogério, boa tarde. Independente do resultado deste domingo, você acredita que o maior recado que possa se passar à torcida São Paulina é que essa equipe realmente vai brigar por coisas grandes durante essa temporada? Eu vim com um objetivo para cá. E comecei esse ano com um objetivo, que é fazer o São Paulo chegar à Libertadores em 2023. Esse é meu objetivo.
Vou ser sincero com você. Você vai dizer, olha, é campeão brasileiro? Acho difícil. Copa do Brasil? Não é fácil. Eu acho que nós ainda não estamos prontos, podemos, ao decorrer do ano, crescer e se candidatar, se postular a brigar por coisas desse tamanho. No momento, ainda não. Agora, eu vejo como objetivo levar o São Paulo a Libertadores em 2023. Particularmente, essa é a minha missão. É o que eu tenho como... Eu, particularmente, tenho como ideia para o São Paulo, é ver o São Paulo disputando uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Para 2023 seria, eu acho que o que, no meu planejamento, o que eu teria como ponto futuro, atingir esse ponto futuro. Se, logicamente, um título paulista vier no meio disso, ótimo. Se a gente puder brigar por semifinais, finais em outras competições, muito legal. E para mim o que é mais consistente num trabalho é o Campeonato Brasileiro. O foco é no Campeonato Brasileiro. Os outros são ramificações que em determinado momento, a não ser o campeão e o vice, né, como é o caso do Campeonato Paulista agora, chegam até a final. Senão os outros vão morrendo durante o caminho. Então o foco ele tem que ser trilhado na competição de longa distância. E o restante, não que você não queira, não que você não deseje vencer, mas são situações que podem mudar do dia para a noite. O brasileiro não. O brasileiro são 38 rodadas, datas marcadas, e é isso que a gente tem que focar. E as ramificações, que são Copa do Brasil, Sul-Americana, o Paulista acaba já, né? Não precisamos mais nem citar, são coisas que a gente vai ter que tentar de uma maneira ou outra fazer o nosso melhor. Chegamos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube e aqui presencialmente. Uma boa tarde, bom final de semana.